O ministro Alexandre de Moraes rebateu hoje críticas ao inquérito aberto na semana passada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal para investigar ataques à corte. Alexandre é o relator do inquérito. Já o ministro Marco Aurélio voltou a dizer que é contra. O ministro Alexandre de Moraes falou com jornalistas na chegada para a sessão da primeira turma. Ele se referia a críticas de procuradores ao inquérito aberto pelo presidente do STF, Dias Toffoli. No direito a gente fala que é o ius esperneandi, o direito de espernear. Podem espernear à vontade, podem criticar à vontade. Quem interpreta o regimento do Supremo é o Supremo. O presidente abriu. O regimento autoriza, o regimento foi recepcionado com força de lei e nós vamos prosseguir, principalmente para a questão dessa rede de robôs, de WhatsApp, Twitter, essa rede que alguém paga, alguém financia por algum motivo. Aqui, na verdade, é a desestabilização de uma instituição republicana. O que vem se pretendendo é desestabilizar o Supremo Tribunal Federal, ou seja, o Poder Judiciário. Não existe democracia sem independência do Poder Judiciário. Isso vai ser investigado a fundo. Alexandre de Moraes disse que o Supremo não pode tolerar ameaças e que elas devem ser apuradas para evitar atitudes extremas. Não são essas acusações covardes por trás de um computador, de um WhatsApp, que acabam virando crime. Mas isso é comprovado, tanto pela ciência médica quanto pela criminal, são essas acusações, esse volume, que acabam incentivando pessoas perturbadas a, eventualmente, falar, então é isso mesmo lá. E aí é uma facada, é um tiro. Ele disse também que as críticas contra o Supremo extrapolam a liberdade de expressão. Não se pode permitir, num país democrático como o Brasil, em que as instituições funcionam livremente há 30 anos, que porque você não gosta de uma decisão, você prega o fechamento da instituição republicana, você prega a morte de ministros, morte de familiares. Isso extrapolou, como bem disse o ministro Celso de Mello, nosso decano, isso extrapola a liberdade de expressão. A liberdade de expressão não comporta quebra da normalidade democrática e discurso de ódio. Alexandre de Moraes reafirmou que o inquérito vai ser conduzido pelo Supremo, com a ajuda de órgãos de investigação, como a Polícia Federal e a Polícia Civil de São Paulo, mas não contará com a participação direta do Ministério Público, como é regra em investigações. O inquérito é presidido pelo Supremo Tribunal Federal, não é presidido pela Polícia Federal com participação do Ministério Público. O inquérito é um inquérito previsto no regimento, onde a presidência é do próprio ministro designado pelo presidente do Supremo. Investigadores disseram que a Polícia Federal vai compartilhar com o Supremo investigações já abertas sobre o mesmo tema. O relator Alexandre de Moraes disse que se reuniu com as áreas de inteligência da PM e da Polícia Civil de São Paulo e que as investigações vão contar com equipes de lá especializadas. O ministro já foi secretário de Segurança de São Paulo e disse que conhece o trabalho dos agentes. Alexandre de Moraes afirmou também que o financiamento da maior parte dos ataques ao Supremo teria partido de pessoas que moram em São Paulo. Também na chegada à primeira turma, o ministro Marco Aurélio Mello voltou a criticar a abertura da investigação. Reafirmou que o Supremo deveria acionar o Ministério Público e não investigar por conta própria e que votaria contra o inquérito se tivesse sido consultado. No momento, não havia câmeras. Posicionaria contra porque sempre quando eu me defronto com um quadro que sinaliza prática delituosa, o que eu faço? Eu aciono o Estado acusador. E o Supremo não é o Estado acusador, é o Estado julgador. Marco Aurélio também defendeu mais entendimento entre o Supremo e o Ministério Público. Uma desavença indesejável, né? Porque os órgãos devem funcionar nas áreas reservadas legalmente, né? E não cabe nem crítica de um lado, nem crítica de outro. O que cabe é o entendimento.
Ao sair da sessão da primeira turma, o ministro Luiz Fux também comentou a abertura do inquérito. Ele disse que não criticaria a decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, mas que, na opinião dele, a investigação deve ser remetida para o Ministério Público. Evidentemente que eu respeito a opinião dele, mas acho que ele vai mandar para a PGR. Não tem como não mandar para a PGR e não tem como inibir a PGR de trazer novos elementos. E a PGR é dominus litis, se ela entender que não há uma tipificação de delito ali, ela vai fazer o que ela achar que deve. Eu não critico, porque eu acho que ele trouxe à lume alguns fatos um pouco mais graves do que parece, entendeu? Por exemplo, as pessoas podem imaginar uma incitação de invasão do Supremo. Isso é uma questão de segurança nacional, né? Então, ele viu seriedade dos fatos. É o 40 de CPP. Se eu verificar que tem algum elemento no processo que denuncia se um crime ou outro não está sendo apurado, eu posso mandar para o MP. Eu acho que a técnica foi essa, mandar o Alexandre destruir, como a gente aqui, o relator estudou, e mandar para a PGR para o CNMP. Tá? Não criticar o presidente. Em Belo Horizonte, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, disse que as mensagens falsas ofendem toda a sociedade. Temos recebido na Central do Cidadão do Supremo Tribunal Federal há inúmeras mensagens indicando e denunciando fake news contra toda a sociedade brasileira. Toda a sociedade brasileira é vítima. Não há democracia livre, não há democracia sem a imprensa livre e um judiciário independente.